Cumprimento os irmãos que estão aqui com a paz do Senhor Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, você que está em casa, amém? Que a paz do Senhor Jesus venha reinar sobre o teu lar, sobre o teu coração. Glória a Deus. E tudo que já foi dito aqui, tudo que já foi direcionado, aos céus, à oração, eu já subo nesse altar com o meu coração agradecido ao Senhor. Amém? Como já foi orado, como já foi pronunciado pela diaconisa Daiane, pelo pastor William, o Senhor, Ele é bom e a tua misericórdia, ela dura para sempre. E não é diferente de você, irmão, de você, irmã que está aqui em casa, amém? Hoje eu gostaria de dar um tema para essa ministração, amém? Vamos estar orando em nome do Senhor Jesus? Deus Pai Todo-Poderoso, Tu és majestoso, ó Deus. Obrigado, Deus, por essa oportunidade, ó Pai. Obrigado, Senhor amado, pelos irmãos que estão em casa, pelos irmãos que estão aqui, ó Deus. Tira, Senhor amado, todo eu, ó Deus, toda a grandeza do homem, meu Pai, e que o Teu Espírito Santo de Deus venha falar, como já tem falado, sobre as nossas vidas, Pai. Alcança, Senhor amado, os nossos corações, ó Pai. Alcança, Senhor amado, os corações, Senhor, dos casais, Senhor amado, das pessoas, dos irmãos, assim como o Senhor alcançou o meu coração através dessa palavra, meu Pai. Assim como o Senhor falou, meu Deus, através dessa palavra, meu Deus, no meu coração, ó Pai. Assim como o Senhor falou comigo, na minha alma, na minha vida, no meu cotidiano, Senhor. Que o Senhor venha falar, ó Deus, na vida dos irmãos, na vida das irmãs, Senhor amado, nos lares, Senhor amado, nesta noite, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. O tema que eu gostaria de dar, irmãos, o processo de Deus no projeto. Amém? Guarde esse tema no seu coração, porque eu guardei no meu, amém? O processo de Deus no projeto, amém? Abra comigo a sua Bíblia em Gênesis 37, amém? Glória a Deus, aleluia. Gênesis 37, a gente vai ler alguns versículos. Domingo o pastor, ele ministrou, irmãos, essa mesma palavra. E eu estava estudando essa palavra. E eu falei ao Senhor, eu vou ser fiel com aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Que o processo, no projeto de Deus há um processo. Há um processo de Deus na minha e na sua vida, para o projeto de Deus se concluir, amém? Glória a Deus. Vamos lá. Gênesis 37, 2, que diz assim: essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com os teus irmãos. 3, lá no 3. Ora, Israel amava mais a José que todos os teus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais que a todos os teus filhos, odiaram-lhe e já não lhe podiam falar pacificamente. Odiaram-lhe e já não podia falar pacificamente. Teve José um sonho. E o relatou a seus irmãos. Por isso, odiaram ainda mais. Diga comigo você que está aqui. Diga comigo você que está em casa. E o odiaram ainda mais, amém? Glória a Deus. Coloca lá o seu dedinho no 19, verso 19. E dizia um ao outro: lá vem o tal sonhador. Vinde, pois, agora matemo-los, lancemos numa destas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu e vejamos em que lhe darão sonhos. Mas Ruben, ouvindo isso,
livrou das mãos deles e disse: não lhes tire a vida. Também lhes disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nessa cisterna. Lançai nessa cisterna, que está no deserto, Lá no 24. E tomando, lançaram na cisterna vazia e sem água. Lá no verso 28, que diz assim: e passando os mercadores medianitas, os irmãos de José o alcançaram e tiraram da cisterna, e venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram Jacó ao Egito. Então tomaram a túnica de Jacó, lá no 31. Então tomaram a túnica de Jacó, de José, mataram um bode e o molharam no sangue. Lá no 34, amém? Então Jacó rasgou as tuas vestes e se cingiu de pano de saco. Lamentou o filho por muitos dias. Somente até aqui, amém? Glória a Deus. Pastor ministrou essa palavra, como eu já disse, e eu vou ser fiel àquilo que o Senhor colocava no meu coração, amém? José era um jovem que tinha de seus 17 anos. José era diferente dos seus outros irmãos. E além da diferença de José, diferente dos seus irmãos, José era a caçula de seu pai, Jacó, amém? Com a sua mãe, com a sua amada esposa Raquel. Os teus irmãos já não tiveram um convívio pacificador com José, por ele ser o caçula e por ele ser o preferido de seu pai. E a primeira característica que nós vemos aqui na vida de José, o primeiro desafio do processo de José, foi na sua casa. A palavra do Senhor, ela vai dizer que José era um homem bonito, era um jovem, era inteligente. Pela história que nós vamos ler, era leal, era obediente ao seu pai Jacó. E além de tudo, o Senhor era com José. Glória a Deus. O primeiro aspecto que eu gostaria de levar ao teu coração e ao meu coração. No projeto de Deus, há um processo a ser inserido na minha vida e na sua vida. O Senhor, Ele tem um projeto, sim, celestial. Independente da sua idade, independente do teu começo, como você começou a tua. Amém? Como você começou a tua identidade cristã. Mas além de tudo, independente dele ser um jovem de 17 anos, o Senhor, Ele já estava traçando todo um projeto na vida de José. E é assim que o Senhor, Ele faz conosco. Independente da nossa pouca idade, independente da nossa muita idade, independente da nossa pouca sabedoria, independente da nossa muita ou pouca força, o projeto de Deus, ele vai ser concluído na minha vida e na sua vida. Mas em cima desse projeto inserido, mas em cima desse projeto celestial que Deus tem para mim e pela sua vida, há um processo. E na vida de José não foi diferente. O processo, o desprezo já começou dentro da tua casa. Glória a Deus. Aleluias. Lá no 5,
Gênesis 37:5 vai dizer: e teve José um sonho e relatou aos teus irmãos, e por isso odiaram ainda mais. Deixa eu trazer agora para os nossos dias de hoje. O teu projeto, o teu processo, não é qualquer um que vai entender. O seu projeto, o processo que Deus colocar sobre a sua vida, o processo que o Senhor estimular sobre a tua vida, não é para qualquer um saber, não é para qualquer um, amém? Administrar ou te aconselhar no que você deve fazer, no que você deve entender. Tem projeto, tem sonho na sua vida estabelecido por Deus, que não é de ninguém, é seu com Deus. Não queira colocar pessoas, não queira colocar circunstâncias no projeto que é seu. Não queira culpar teu pai, não queira culpar tua mãe, não queira culpar teus irmãos, não queira culpar teus vizinhos, porque o processo de Deus, ele já está estabelecido por Deus, mas está nas mãos dele. Muitas vezes a gente acha assim: ai, parece que o meu líder é tão difícil, parece que o meu pastor é tão difícil. Não, não é difícil. É o processo estabelecido por Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida. O desprezo foi estabelecido dentro da casa de José, mas o desprezo não estava inserido dentro de José. Glória a Deus. E na vida deste jovem não foi diferente. Deus estava no controle do processo de José para cumprir o seu projeto. O projeto que Deus tinha na vida de José não era dele, mas era do próprio Deus. O projeto que Deus tem na minha vida, o projeto que Deus tem na sua vida, não é nosso, é de Deus. Independente do processo que você está passando, independente do processo que você vai passar, saiba de uma coisa: o Senhor, Ele está te guardando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E José relatou os teus sonhos aos seus irmãos, e os seus irmãos odiaram ainda mais. Tudo que acontecera na casa de José já era o teu primeiro processo, e era a permissão de Deus os teus irmãos ficarem com ciúmes de José. Já era a permissão de Deus os teus irmãos odiarem José, porque através do processo o Senhor, Ele quer me alicerçar, te alicerçar, que independente do ódio, independente do desprezo, nós continuarmos uma pessoa resiliente, como foi ministrado aqui no domingo. A resiliência é mais preciosa que a resistência. A gente passar por um processo dentro da nossa casa, nós sermos odiados muitas vezes pelos nossos familiares, trazendo essa palavra no dia de hoje. Nós sermos jogados na cisterna, assim como foi na vida de José, e nós permanecermos o mesmo, a mesma pessoa, a mesma identidade, a mesma essência. Marcas vão acontecer no seu processo, cicatrizes vão acontecer no seu processo, mas é para você olhar para elas e encorajar outros, e encorajar outras,
Não é para você morrer no meio do caminho no teu processo. Amém? É para o Senhor nos alicerçar. É para o Senhor nos fundamentar naquilo, no projeto que Ele tem para mim, que Ele tem para você. Então os teus irmãos começaram a conspirar contra José. Então um dos teus irmãos disse: não vamos matá-lo. Vamos jogar na cisterna. Naquela época, a cisterna era para se abastecer de água. Só que aquela cisterna que jogaram José, preste atenção, era no deserto e estava seca. Mas Deus estava no controle. Aleluia. Você pode imaginar isso? Um jovem de 17 anos, sendo odiado, sendo conspirado pelos teus irmãos. Jogaram ele então na cisterna para não matá-lo. Sem água, num deserto, preste atenção, a probabilidade de José ficar naquela cisterna uma semana sem água, uma semana sem comida, era a morte. Então, qual que era, visando pelos nossos olhos espirituais, um dos processos de José era vender ele, os teus irmãos tiraram ele da cisterna e os teus irmãos venderam ele para os ismaelitas. Ele não ia sobreviver muito tempo naquela cisterna. Então, dentro de um projeto, dentro de um propósito, mesmo inserido nele, o Senhor está nos livrando. O Senhor está nos contemplando. Deus tinha uma obra na vida de José. Não era porque ele era queridinho do seu pai por ser caçula, não. Mas a palavra do Senhor, ela vai nos relatar que José era um homem organizado. José era um homem leal, que tudo aquilo que colocavam na mão de José prosperava. Não só prosperava porque Deus era com José, mas prosperava porque José era um homem íntegro. Aleluia. Um homem reto diante aos olhos do Senhor Jesus. Então os teus irmãos, lá em Gênesis 37, 28, vai dizer: e passando os mercadores medianitas, os irmãos de José o alcançaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes o levaram José ao Egito por 20 ciclos de prata. Naquela época se vendia por 20 ciclos de prata os escravos de 5 a 20 anos. Então José foi vendido não como irmão, José foi vendido como escravo. Mas a escravidão não estava dentro de José. Aleluia. Porque Deus estava com José. O seu coração, ele não ficou amargurado. Eu creio que naquela época ficou entristecido. Mas no decorrer da história, a gente vai poder contemplar que José permanecia um homem leal. José permanecia um homem temente a Deus. Então levaram José para o Egito. Glória a Deus. Aleluia. Lá no 39, Gênesis 39, vai dizer: José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda do egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá.
O Senhor era com José. O Senhor era com José. Nós vamos passar processo. Muitas vezes eu e você talvez vamos ser jogados numa cisterna sem água, como se fosse um escravo. Mas se Deus for conosco, nós só vamos morrer se o Senhor Ele permitir. Mas preste atenção. Não pule etapas. Obedeça ao processo. É difícil. Porque muitas vezes quando a gente vê, né, numa cisterna, numa situação onde só tem deserto, a gente começa a dizer: Senhor, tá difícil. Senhor, eu não vou suportar. Senhor, eu começo a baixar a minha guarda a partir de hoje. Mas não. Para onde José estava indo, o Senhor estava com ele. E tudo que José colocava as tuas mãos, o Senhor o prosperava. Porque era um homem inteligente, era um homem sábio. Amém? Então José foi levado para a casa de Potifar. Glória a Deus. E Potifar era um oficial de confiança de Faraó. Lá no 3, vendo Potifar que o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor o prosperava em suas mãos. Então José, numa terra que não era dele, vendido como escravo, odiado pelos teus irmãos. Preste atenção numa coisa que o Senhor está me direcionando aqui. Nós falamos anteriormente da cisterna. Ele foi jogado na cisterna. Ele foi lançado na cisterna. Tem pessoas que não vão ser lançadas. Tem pessoas que vão se jogar na cisterna pelo processo que estão passando. Aleluia. Saia da cisterna hoje. Se você continuar na cisterna, se você continuar se escondendo do processo, que tem dia que é dolorido, sim. Sem processo não tem milagre. Sem processo não tem reestruturação de Deus na minha e na sua vida. Não é culpa do teu líder, não é culpa do teu pai, não é culpa dos teus filhos, não é culpa do teu amigo. É processo de Deus. Há caminhos que o Senhor vai nos colocar, mas não é para nossa morte. É para Ele nos ensinar a falar, a nos conduzir, a ser moldado no estreito, muitas vezes nas lágrimas, muitas vezes no ódio, muitas vezes nas opressões, muitas vezes nas decepções. Mas não é para te matar, é para me aperfeiçoar, é para te aperfeiçoar. E se você não foi lançado nessa cisterna, você se jogou nela e está escondido hoje nela, eu quero falar uma palavra profética para o teu coração e para o meu coração: saia dela hoje. Porque se você não sair dela hoje, a transformação que Deus tem para a tua casa, o arrependimento que o Senhor traz para o nosso coração, nos confrontando com o nosso pecado, vai ser difícil. O Senhor te encontra assim na cisterna, o Senhor te encontra assim aonde você estiver. Mas tem coisa, tem situação que não é Deus a fazer a parte dele, mas tem situação que é eu e você que nós temos que lançar a nossa atitude. Então José foi vendido, Potifar, oficial de Faraó. Então José começa a administrar a casa de Potifar. E Potifar
ele percebe que tudo que José fazia dentro da tua casa prosperava, era organizado, era inteligente. E Potifar diz aqui na palavra do Senhor Jesus, que Potifar, ele percebeu que Deus dos exércitos era sobre a vida dele, e entregou a tua casa, a administração da tua casa, sobre as tuas mãos. Potifar, ele só tinha que se preocupar com o pão que ele colocava sobre a tua boca. A administração dos outros empregados na casa de Potifar era administrado por José. Ele foi vendido e foi parar lá na casa de Potifar. E o que ele faz? Eu vou mostrar o Deus que eu sirvo. Eu vou mostrar ao meu Senhor quem sou eu de fato. Não vou ficar me lamentando pelo ódio, por ser vendido como escravo, por ser lançado na cisterna. Não. Então, papaizinho, aqui na minha mente, levando essa palavra para os nossos dias de hoje, se é esse trajeto, Senhor, que o Senhor tem colocado sobre a minha casa, se é esse trajeto, Senhor, que o Senhor tem colocado sobre a minha vida, eis-me aqui, eu vou dar o meu melhor, chorando, gemendo, feliz, triste. Essa é a minha essência, essa é a minha identidade. Independente da cisterna, independente de ser vendido como escravo, qual é a situação que o Senhor tem nos colocado hoje, para a gente olhar de uma forma diferente e não virar a cabeça. Obedeça, obedeça, saia da cisterna, para de choramingar, que Deus, ele tem processo, mas Deus também tem milagre. Glória a Deus. Então lá no capítulo 39, a palavra do Senhor, ela vai dizer que José começou a ser um homem de confiança de Potifar. A história é bem extensa, irmãos. Eu estou tentando resumir aqui, amém? Gênesis 39, 12. Então José está lá, administrando a casa de Potifar, com a tua sabedoria, com a tua inteligência, com a tua educação. Preste atenção. Um jovem de 17 anos. Deus já colocando tal responsabilidade sobre a vida dele. E aí ele começa a ser tentado pela mulher de Potifar. Todos os dias ela começa a tentar este homem para se deitar com ele. Mas além dele ser fiel ao teu dono, que era Potifar, José era fiel ao Deus dos exércitos. Então lá em Gênesis 39, 12 vai dizer: Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela, lá no 13, amém? Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as tuas vestes, ela começa a tramar na tua mente: vou falar para o meu esposo que ele tentou contra mim, que ele tentou me agarrar. Por quê? Porque José foi fiel ao teu Deus, José foi fiel ao teu dono. Glória a Deus. Lá no 21 vai dizer assim: O Senhor, porém, era com José,
Ele foi benigno e lhe deu mercê perante ao carcereiro. E aí o seu dono, Potifar, acreditando na tua esposa maligna, vai lançar este jovem de 17 anos no cárcere. Lá vai o próximo processo na vida deste jovem. Lá vai o próximo processo sobre a vida, sobre a caminhada deste jovem. Mas o Senhor era com José. Vai falar mais de 3 vezes na palavra do Senhor Jesus que o Senhor era com José. Então seu dono vai lançar ele na prisão. E dentro da prisão, o que acontece? Ele não fica murmurando: Senhor, eu, o caçulinha do meu pai, Senhor, sou o filho de Jacó. Não. Então eu vou mostrar quem eu sou mais uma vez. Aonde? No cárcere. Glória a Deus. E lá no 22, 39 e 22 vai dizer assim: o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Foi jogado no cárcere injustamente. E Deus estava com José. O Senhor prosperou José também no cárcere. Aleluia. E o chefe dos carcereiros, mais uma vez foi depositado confiança sobre a vida de José. Glória a Deus. E José começa a fazer direitinho lá dentro da prisão, administrando lá a prisão, junto com o carcereiro-chefe. Mais uma vez o Senhor era com José. José estava preso, mas o presídio não estava junto com José. Glória a Deus. Lá no 23, e nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor o prosperava. José, mais uma vez, ele não entra no processo que Deus colocou sobre a vida dele de uma forma ignorante ou de uma forma desobediente. Através das adversidades da vida de José, ele mostra para aqueles que estão com ele que Deus é na vida dele. Aleluia. Então José, ele ficou preso nessa masmorra por 13 anos. Este jovem de 17 anos, então fica preso por 13 anos. E esses 13 anos, Deus era com José. Nesses 13 anos, José ele não retrocedeu na sua fé. Jogado injustamente, caluniado injustamente, mas o Senhor era com José. Independente do teu processo, porque todos nós estamos em um, amém? Todos nós estamos em um processo. Se você não se desviar, ficar firme na palavra de Deus, na orientação do seu líder, naquilo que sai do altar de Deus, você vai ter força para entender o projeto de Deus no processo. Aleluia. Então este jovem José fica preso por 13 anos. Junto com ele também vai ficar preso o copeiro-chefe
e o padeiro-chefe. Então José, estou no capítulo 40, irmãos. Então José, ele vai conhecer dentro lá da prisão o copeiro-chefe, o padeiro-chefe. E conversando com eles, José vai olhar para a face dele e vai dizer assim: o porquê que vocês estão com o teu rosto entristecidos? Então eles dois, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, vai relatar a José dentro da prisão, dentro do processo de José. Nós podemos ver a mão poderosa de Deus dentro de um processo. Há um escape de Deus para a minha vida e para a sua vida. Então, com a sabedoria que o Senhor Jesus, os Deus dos exércitos, dá para José de interpretar sonhos, ele vai interpretar o sonho do copeiro-chefe e do padeiro-chefe. Então eles vão relatar a José tudo que houvera lá no seu sonho. E José, com o dom que o Senhor dera a ele vai falar a José. José vai orientar eles. Amém? Qual que era o significado? Você que está na sua casa, observe lá na tua Bíblia, amém? Gênesis 40, no verso 9. Aonde vai falar o sonho do copeiro-chefe. E lá no 16 vai dizer assim: o sonho do padeiro-chefe. Então José, dentro da prisão, encarcerado 13 anos, não voltado à lei carcerária, não voltado ao sistema carcerário, mas dentro dele existia o temor de Deus, aonde ele não mudou a sua identidade, aonde ele não mudou a sua essência. Glória a Deus. Conforme José vai relatando ao copeiro-chefe o significado do teu sonho, lá no 14, Gênesis 14, 40:14 vai dizer assim: José dizendo ao copeiro-chefe: porém lembra-se de mim quando tudo te ocorrer bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo e faças menção de mim a Faraó. Dentro de um processo há um escape de Deus. Você pode contemplar isso, irmãos. Você pode contemplar isso dentro de um processo. Dentro do processo, encarcerado por 13 anos, há um escape por Deus. E trazendo para os nossos dias, no dia de hoje, eu não sei qual o processo que você está vivendo. Dentro do processo, há um escape de Deus sobre a minha vida. Há um escape de Deus sobre a tua vida. Glória a Deus. Porém, lembra-te de mim quando tudo te ocorrer bem, e rogo-te que seja bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faça sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz, inocente, irmãos, para que me puseram nesta masmorra. Glória a Deus. O copeiro-chefe, então, ele volta aos teus desígnios junto a Faraó, assim como José o falara sobre o seu sonho. E o padeiro-chefe, ele é morto, amém? Assim como José orientou no seu sonho.
Então depois, irmãos, depois de 2 anos, que o copeiro-chefe, ele volta ao seu estabelecimento junto para servir a Faraó. Depois de 2 anos, que José, ele decifra o seu sonho. Passado, lá no 41 vai dizer, José interpreta os sonhos de Faraó. Então, passado depois 2 anos completos, Faraó, ele teve um sonho. Amém? Então a palavra do Senhor, ela aqui no 41, vai decorrer que Faraó, ele foi procurar magos. E ninguém desvendava este sonho que ele tivera. Glória a Deus. Então, através da vida, preste atenção, aleluias, que o Senhor, ele coloca pessoas sim dentro do teu processo para te ajudar. Para te ajudar sim. Mas o projeto celestial, ele é individual para cada um. Amém? A escolha que nós fazemos dentro do processo vai definir o teu milagre e o meu milagre. Amém? Então Faraó vai chamar os magos. Então Faraó vai chamar os adivinhos. E não há ninguém que possa desvendar este sonho que Faraó teve. Glória a Deus. Então lá no Gênesis 41:8, que diz assim: de manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os teus sábios, e lhe contou sonhos, mas ninguém havia que o interpretasse. Glória a Deus. Então disse a Faraó, o copeiro-chefe: olha aí os desígnios de Deus. Lembro-me hoje das minhas ofensas, estando Faraó muito indignado contra os teus servos, e põe-me sob prisão na casa do comandante da guarda. A mim, ao copeiro-chefe, tivemos um sonho, e na mesma noite, eu e ele sonhamos, e cada um com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem de 17 anos, amém? Aleluia. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda, contando-lhe os nossos sonhos, e ele nos interpretou a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu, e foi restituído ao meu cargo, e o outro foi enforcado. Então Faraó mandou chamar a José, e o fizeram sair depressa das masmorras, e ele se barbeou, amém? E ele mudou a sua roupa de cárcere, glória a Deus, para se apresentar diante ao Faraó. Mais uma vez, o Senhor, ele lembrou de José, porque o processo de José estava na mão de Deus, amém? Glória a Deus. Então José se apresenta a Faraó. Faraó se arruma, tira as tuas vestes de cárcere, ele se barbeia e vai se apresentar a Faraó. Lá no 15 diz assim: este lhe disse, tive um sonho, e não há quem o interpretaste. Ouvi dizer, porém, ao teu respeito, que quando ouves um sonho, pode interpretá-lo. Glória a Deus. Quando José, irmãos, ele se apresenta a Faraó, ele não tem mais 17 anos. José
tem 30 anos de idade. Então ele ficou preso por 13 anos no cárcere fechado, amém? Então José lhe respondeu a Faraó: homem sábio, temente a Deus, glória a Deus, longe desse moço altivez, amém? Não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Glória a Deus. Ele, José, era apenas um instrumento de Deus Altíssimo para decifrar o sonho de Faraó. Ele ficou 13 anos encarcerado. Não se adequou com o sistema carcerário. Mas o temor a Deus ainda estava no teu coração. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Lá no 25, amém? Então lhe respondeu José: o sonho de Faraó é apenas um. Deus se manifestou a Faraó o que havia a fazer. Então o Senhor, através da vida de José, diante ao rei Faraó, José vai falar a Faraó: aqui no Egito vai ter 7 anos de muita bonança, mas também vai ter 7 anos de muita pobreza na face da terra. Então, através do sonho de José, Faraó ele vai achar graça na vida de José. Lá no 33, agora pois escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e ponha sobre ele a terra do Egito. Então José, mais uma vez, através da vida do Senhor Jesus, na vida de José, Faraó entregou José como governador do Egito inteiro. Glória a Deus. Então ele vai colocar, Faraó vai colocar anel sobre a vida, glória a Deus, sobre a vida de José. Vai trocar o seu nome, Zafenate Paneia. E somente abaixo de José estará, somente abaixo de Faraó estará Zafenate Paneia. Josué, a qual o seu nome foi trocado, o nome egípcio, amém? Lá no 46 vai dizer assim: era José da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, o rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Glória a Deus. Então Faraó vai entregar toda a tua casa, toda a administração sobre a terra do Egito. E o que acontecera no Egito, aquilo que o Senhor, Ele falou através da vida de José, aconteceu. 7 anos, lá no 54, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E quem estava administrando esse cereal era o jovem desprezado. O jovem desprezado pelos teus irmãos. O jovem encarcerado. E quem diria que através do processo de Deus sobre a vida de José, José era ser governador do Egito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Glória a Deus. Os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão sobre a tua casa. Aleluia. Você pode contemplar esse processo sobre a vida de José. Você também pode contemplar o processo que você talvez esteja passando. Talvez em alguma área na tua vida. Esse processo vai me designar para o milagre que o Senhor tem para a tua e na minha vida. José mesmo na prisão não baixou a guarda. Mostrou quem era a tua essência. Mostrou quem era a sua identidade. Foi caluniado. Mostrou quem era a tua essência. Mostrou quem estava atrás da tua essência. Quem estava atrás da sua identidade. E José, preso por 13 anos. O Senhor, Ele se lembra dele. Há um tempo determinado para todas as coisas. Não era porque ele é caçulinha do teu pai. Não era porque o Senhor tinha um projeto sim sobre a vida de José. Mas há um tempo determinado para você contemplar o teu milagre. Há um tempo determinado para o Senhor te justificar. Há um tempo determinado para o Senhor me justificar. E nós podemos contemplar aqui na palavra, aonde José ficou encarcerado durante 13 anos. E durante 13 anos, o Senhor o alicerçou. O Senhor ali, talvez, conjecturando aqui com os irmãos, lembrando dos teus ensinamentos do teu pai. Lembrando do temor sobre que Jacó tinha Deus, sobre a vida do teu pai, para amanhã lá na frente, se colocar como um homem leal, se colocar como um homem honesto, diante a Faraó. Glória a Deus. Não murmure pelo processo que você esteja passando. Não é processo. Não é castigo, é preparo de Deus. E se a gente desistir no meio do caminho, vamos estar impossibilitados a contemplar a justificação, a contemplar a graça de Deus sobre nós. Então, se há na vida de José foi 13 anos, então se há um tempo estabelecido sobre a minha vida, sobre a tua vida, obedeça ao Senhor Jesus. Tira toda palavra torpe, tire todo desespero sobre a tua vida. Tire isso do seu coração, porque o Senhor, Ele quer contemplar os desígnios de Deus, assim como o Senhor, Ele designou para a vida de José. Ele também quer contemplar e designar sobre a sua vida, sobre o teu processo, sobre a tua família, sobre a tua casa. Amém? E muitas vezes diante do processo, não fique colocando a culpa em alguém. É culpa desse, é culpa dessa que eu estou sofrendo. Não. Muitas vezes o Senhor, Ele quer nos alicerçar. E se você tem o teu temperamento forte, talvez o Senhor vai colocar pessoas difíceis para você lidar. Talvez se você é um pouco calmo ou calma demais, talvez o Senhor vai colocar situações difíceis para você falar, para você decidir. Não é processo não é castigo. Processo é preparo de Deus para a minha e a tua vida. Glória a Deus. Então José, ele vai administrar todo o Egito. Glória a Deus. Com a sua sabedoria. E mais para frente ele vai se encontrar com os teus irmãos. E José, em nenhum momento, olhando para os teus irmãos, ele recusou, porque foi uma fome por toda a parte da terra.
por toda parte da terra. Então, o que os seus irmãos fizeram? Pegaram as suas trouxas, vamos lá no Egito, que só lá tem pão, só lá tem cereal, só lá tem alimento. E quem está administrando o Egito era o escravo, era o odiado pelos teus irmãos. Assim, quando os teus irmãos se deparam com a vida de José, a palavra do Senhor, ela vai dizer que José reconhece os teus irmãos, mas os teus irmãos não o reconhecem. Em nenhum momento José quis se vingar. Em nenhum do momento José criou remorso dos teus irmãos. Sabe o que José fazia? Colocava alimento lá no saquinho para os teus irmãos. E o dinheiro que o teu irmão trazia, colocava de volta para levar para o teu pai. Ele foi odiado, mas o ódio não estava com ele. Ele foi encarcerado, mas o cárcere não estava com ele. Ele foi jogado na masmorra, mas a masmorra não estava com ele. Aleluia! Glória a Deus. Você pode estar passando algum momento difícil, sim. Mas não deixa esse desespero, não deixa a lacuna invadir o teu coração. E Deus olhar para mim e para você e dizer assim: através do processo que eu coloquei inserido na vida da minha filha, não é desse jeito que tem que ser resolvido. Não é desse jeito que tem que falar. Não é desse jeito que tem que administrar. A essência que Deus colocou na minha e na tua vida é para o momento de desespero, é para o momento de alegria, é para o momento de cisterna, é para o momento de cárcere. Então os irmãos que estão aqui comigo, para a minha vida, e os irmãos que estão nos assistindo, eu gostaria de relatar mais essa frase. Há milagre de Deus na sua vida. Há milagre de Deus na minha vida, sim. Mas não rejeita o processo que Deus tem para você. Preste atenção. Os irmãos não foram só contra José, mas foram contra o Deus dos exércitos. Porque quem estava dando sonho não era José, era Deus. Então, de uma maneira ou outra, os teus irmãos não foram contra José também, mas foram contra o Deus de Israel, pela promessa, pelos desígnios que Deus tinha sobre a vida de José. Ei, não rejeite o processo. Não rejeite o processo. No processo Deus vai colocar água na cisterna. Na prisão, aleluia, Deus vai colocar confiança de pessoas que vão levantar a mão por você, mesmo que você não esteja lá presente. Pessoas vão falar por você, pessoas vão te defender, aleluia, porque se tem processo de Deus, tem milagre de Deus também sobre a tua vida, aleluia. Irmãos, a passagem de José é muito extensa, mas somente até aqui. Mas eu gostaria que você, na sua casa, os irmãos que estão aqui, o Senhor, Ele vai falar de uma particularidade diferente com cada um de nós. Não abandone o processo que Deus tem colocado sobre a tua vida. Ei, mulher, você que está passando um processo com o teu esposo, não abandone esse processo que Deus tem colocado sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a vida dos teus filhos. O Senhor é com você. Amém? Permaneça na palavra de Deus. Permaneça na orientação do teu pastor. Amém? Nós precisamos ser pastoreados, irmãos. Porque quando nós não somos pastoreados, nós se perdemos. Nós começamos a achar que é eu que faço, é eu que mando, da minha maneira, do meu jeito.
Não, existe uma autoridade acima da tua vida, que é Deus. E depois é o teu líder, é o teu pastor, quem Deus designou para colocar sobre a tua vida e sobre a minha vida. Não tem como subir no altar e não sei quem a igreja é. Não tem como subir no altar e não sei quem a Andressa é. Não tem como subir no altar e não sei quem os músicos é. Amém? Deus está falando conosco. Aleluia, nesta noite. E eu digo mais: não turbe o vosso coração tanto assim no processo. Não aplique o seu coração tanto assim no processo. Entender o processo muitas vezes vai ser impossível, mas vai ser possível nós entendermos, nós prestarmos reverência, nós conhecermos quem é o dono do processo. No processo vai ter cisterna, vai ter prisão, vai ter alguma particularidade que eu não venha falar aqui. Mas não se encaixe tanto dentro do teu processo a fim de te desanimar, assim, a fim de te deixar tão cabisbaixo, tão cabisbaixa, a fim de tirar a tua adoração, a fim de tirar a sua comunhão com Deus. Permaneça no processo, mas permaneça juntinho no dono do processo. Porque o dono do processo, que é o Senhor Jesus, Ele vai nos dar força. Amém? Ele vai nos calentar. Ele vai nos direcionar. Amém? Ele vai nos direcionar. Vai nos dar visão. Vai nos dar discernimento nesse processo. Amém? O dono do processo está contigo. O dono do processo está contigo, Flávio. O dono do processo está contigo, Wagner. O dono do processo está contigo, Andresa. O dono do processo está contigo, Léo. O dono do processo está contigo, Daiane. O dono do processo está contigo, irmão Josenil. O dono do processo está contigo, pastor William. O dono do processo vai te sustentar. Permaneça. Permaneça junto com o dono do processo. Foi essa palavra que o Senhor, Ele falou comigo dentro da minha casa. Para de ficar querendo entender o processo. Alguns processos vão ser impossíveis de entender, porque vai ser doído. A gente vai sofrer. A gente vai derramar lágrima. E a gente, como ser humano, a gente não entende mesmo. Mas quando a gente entende quem está conosco, a gente entende quem anda conosco 24 horas. Quando a gente entende que o dono do processo está conosco, que Ele não tosqueneja, que Ele não dorme, sabe o teu levantar, sabe o meu levantar, o nosso processo ele fica mais maleável de entender e de passar por ele. Amém? Desculpe o horário, mas a palavra de José é muito extensa. Glória a Deus. Então José, ele recebe todos os seus irmãos na sua casa. E através da filha de Faraó manda chamar sobre a tua família. E toda a sua família vive ali com José em abundância no Egito. Amém? Através da vida de José, toda a sua família foi salva. Há processo que vai ser dolorido, mas Deus está no controle. Amém? Glória a Deus. Foi essa palavra que Deus colocou no meu coração. Que você na sua casa possa meditar com mais profundidade sobre esta palavra. Amém? Deus abençoe a sua vida. E eu gostaria de fazer uma pequena oração. Amém? Deus Pai Todo-Poderoso, Deus do processo, dono do processo, ajuda a tua filha
Ajuda essa mulher, ajuda este homem, ajuda este jovem. José tinha 17 anos. Ei, jovem, você que está me assistindo. Aleluia, não é por causa da sua pouca idade que o Senhor ele não tem processo, que o Senhor ele não tem projeto. Mas tem um tempo determinado para todas as coisas, amém? Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado por esta palavra, papaizinho. Senhor amado, na minha pequena sabedoria, Pai. Senhor amado, de ler, de contemplar, Senhor amado, de explanar na Tua palavra, meu Deus. Que o Teu Espírito Santo possa falar como falou na vida no meu coração, lá na minha casa. Preste atenção no dono do processo que está com você, porque senão você vai morrer no meio do caminho. E o Senhor não vai se agradar, amém? Sobre isso, vou desistir. Amém? Você desacreditar que o dono do processo está contigo todos os dias sobre a tua vida. Amém? Somente até aqui, que você possa ler na tua casa. Que o Senhor venha falar, talvez de outra forma, na tua vida. Como Deus falou comigo, sobre a vida de José. Amém? Deus abençoe, irmãos. Eu vou encerrar aqui, que a gente já passou do horário. Né? A história de José é muito extensa, ainda eu deixei de falar muita coisa. Né? Mas que a paz do Senhor Jesus esteja aí do teu coração, amém? Preste atenção, mesmo você em casa, os irmãos que estão aqui, tudo que sai do altar, seja do teu líder, seja na adoração, seja do pastor, preste atenção, porque o Senhor ele quer falar de uma forma particular com a vida de cada um, amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. E um recadinho para os casais que estão em casa nessa quarentena: gentileza gera gentileza. Mulher, seja sábia. Homem, seja sábio, amém? Deus abençoe.